Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira, proferido no dia 4 de março pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad el-Dullah ibn Nasr al-Aziz, quinto sucessor do Messias prometido alayhi salam e líder internacional da comunidade Ahmadiyya. Nesse sermão, Hazur continua a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Vejamos o resumo a seguir. Hazur el-Dullah ibn Nasr al-Aziz continua a sua série de sermões sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, um dos padres sahabas e quem foi o primeiro califa do Islã. Hazur el-Dullah ibn Nasr al-Aziz falou sobre alguns fatos relativos à sua eleição como o primeiro califa após o fundador do Islã. Hazur el-Dullah ibn Nasr al-Aziz contou que quando estavam tendo discussões sobre quem deveria ser o próximo califa entre os Ansar, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu e Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, este disse aos Ansar que eles foram os primeiros a apoiar o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam e que agora eles não deveriam ser os primeiros a levantar uma rixa. Hazrat Umar radhiyallahu anhu então segurou a mão de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu e perguntou aos presentes para quem o santo profeta sallallahu alaihi wasallam havia dito: "Não se entristeça, pois Allah está conosco." E quem era seu companheiro na caverna de Sor durante a migração não era outro senão Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Após isso, Hazrat Umar radhiyallahu anhu fez Bayat, promessa de fidelidade, de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu e encorajou todos a seguirem seu exemplo, pois uma a uma as pessoas se apresentaram e também fizeram Bayat de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu como o primeiro califa do Islã. Isso ficou conhecido como Bayat de Saqifah Banu Zedar. Hazur el-Dullah ibn Nasr al-Aziz contou que no dia seguinte a esse Bayat, Hazrat Umar radhiyallahu anhu fez um discurso para as pessoas, além dos Ansar, no qual ele disse que Deus, Todo-Poderoso, havia confiado o povo às mãos daquela pessoa que era melhor dentre eles e encorajou todos a jurar lealdade a ele, o que eles fizeram. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu também fez um discurso no qual afirmou que se esforçaria para garantir a todos os seus direitos. Quanto ao bet de Hazrat Ali radhiyallahu anhu para com Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Hazur el-Dullah ibn Nasr al-Aziz contou diferentes relatos a respeito, alguns dos quais mencionam que ele teria feito bet após 6 meses, e outros contam que ele fez no primeiro ou segundo dia após o falecimento do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando a notícia de que as pessoas estavam entrando no bet de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu chegou até o seu pai, Abu Quhafa, ele ficou surpreso, pois seu filho era uma pessoa comum, sem um status proeminente entre as diferentes tribos árabes até antes do Islã. Ele perguntou sobre algumas tribos árabes, a respeito delas terem aceitado sua liderança. Quando soube que elas também o tinham aceitado, ele, que já havia aceitado o Islã anteriormente, novamente leu a Kalimah, pois isso havia aumentado ainda mais sua fé na veracidade do Islã. Após ser nomeado como califa, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu saiu de sua residência para vender roupas. Vendo isso, Hazrat Umar radhiyallahu anhu questionou o que ele estava fazendo. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu respondeu que precisava de dinheiro para sua subsistência e para isso precisava trabalhar com seus negócios. No entanto, Hazrat Umar radhiyallahu anhu replicou, questionando que se ele vendesse roupas, quem assumiria os serviços do califado? Ele deveria pegar dinheiro do Tesouro Nacional, conforme autorizado no Sagrado Alcorão. Assim foi feito, mas perto de falecer, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu disse aos seus parentes para que vendesses algumas de suas terras a fim de poder devolver ao tesouro todo o dinheiro que ele pegou enquanto califa. Hazur el-Dullah ibn Nasr al-Aziz contou diferentes semelhanças entre Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu e o primeiro califa após o profeta Hazrat Musa alayhi salam, Moisés, Hazrat Yusha bin Nun radhiyallahu anhu. Hazur el-Dullah ibn Nasr al-Aziz terminou o sermão solicitando orações por conta das ameaças nucleares no conflito russo-ucraniano e anunciando a oração funeral do Sr. Abdul Fajr al-Husni da Síria. Ele aceitou a Ahmadiyya em sua juventude
e foi um grande devoto e servente da comunidade.